Bom, vamos seguir nesse assunto então, para entender melhor como é que vão funcionar essas mudanças anunciadas pela Receita Federal. Converso agora com Silvio Crespo, cofundador da Grana Capital. Silvio, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Olá, Muriel. Na verdade, é o É o Marcelo Marcelo Lettieri. Lettieri, exato. Eu queria confirmar aqui. Eu falei, gente, mas o Silvio Crespo eu acabei de chamar. Acabou de Marcelo falar. Lettieri, diretor de comunicação do Sindifisco Nacional. Marcelo, desculpa pela confusão. Bem-vindo aqui, uma Nada, boa Muriel. tarde. Tranquilo. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para todos os telespectadores. E estamos aqui realmente para esse momento é bastante importante. E eu acho que há muitas dúvidas entre os contribuintes e nosso objetivo é contribuir aí com o esclarecimento de toda a população. Como a gente viu, o governo anunciou hoje algumas novidades para 2026, né? Teve a atualização dos critérios de obrigatoriedade, né? Subiu um pouquinho, como o Crespo falou, mais ou menos a inflação do ano passado. Teve antecipação. Na verdade, essa atualização do critério de obrigatoriedade veio por causa da mudança do salário mínimo no ano passado. É muito importante a gente lembrar a todos que a gente está falando dos rendimentos recebidos em 2025, tá? Não está valendo ainda as regras para 2026, que isentou quem ganha até R$ 5.000 e fez um ajuste na tabela para quem ganha até 7.350. Então, estamos falando dos rendimentos recebidos em 2025, que agora em 2026 a gente faz a declaração do ajuste. Por que ela se chama declaração do ajuste? Se a gente pagou na fonte mais do que devia pelas regras, né? A gente chega nesse ano, coloca lá todas as nossas despesas, despesa com educação, despesa com saúde, e aí tem um abatimento do imposto de renda e pagou mais na fonte. Por isso a gente recebe restituição. Se a gente recebeu outras rendas sobre as quais a gente não pagou tributo, a gente vai somar agora e vai pagar essa diferença. Então, por isso que muda de ano para ano esses critérios de obrigatoriedade. Nós temos algumas novidades. Primeiro, a antecipação do pagamento das restituições é uma outra grande novidade, né? Em vez de 5 lotes terminando no final de setembro, nós teremos 4 lotes que vão terminar em 31 de agosto. Teve uma evolução boa na declaração online, no chamado Meu Imposto de Renda, né? Que agora a gente pode fazer a pré-preenchida também, tanto online quanto pelo aplicativo. Então evoluiu também a pré-preenchida. E tem, eu acho que uma grande novidade que não tinha sido anunciada antes, que é uma espécie de cashback do imposto de renda da pessoa física, que é uma restituição automática. O que é isso? Eu acho que isso é bastante interessante, porque essa é uma novidade. Várias pessoas pagaram imposto de renda no ano passado, às vezes valores em média R$ 125, o maior valor é em torno de R$ 1.000, pagaram o imposto de renda, mas como elas não estavam nas regras de obrigatoriedade, não entregaram declaração. E aí elas poderiam ter recebido essa restituição, não receberam e agora a Receita identificou isso, vai gerar uma declaração automática. Essa declaração vai ser processada normalmente pela Receita e essas pessoas que pagaram o imposto de renda e sequer declararam no ano passado vão receber o que pagaram, né, a mais, que não deveriam ter pago nada, mas recolheram na fonte por causa das regras específicas do mês a mês e vão receber em 15 de julho desse ano uma restituição mesmo sem fazer nenhuma declaração. Essas são as grandes novidades aí de 2026. Toda a gente percebe que a ideia realmente é facilitar para o contribuinte, é facilitar para fazer esse processo todo. Como é que vocês estão enxergando esse movimento realmente? A ideia é que não vire aquela obrigação que as pessoas têm dificuldade. Como é que você enxerga isso e a importância desse tipo de mudança, de todas essas mudanças, na verdade, aos poucos, né? Que a gente vai percebendo essa evolução em alguns aspectos. A Receita tem trabalhado muito nessa questão da modernização para facilitar o que a gente chama de conformidade, ou seja, facilitar para que o contribuinte correto, o contribuinte honesto, o contribuinte que paga em dias, ele não tenha dificuldades para pagar. Essa é a grande, é o grande trabalho que a Receita vem fazendo ao longo dos tempos e esse ano ampliou ainda mais. Vai ficar muito mais fácil fazer a declaração. Nós somos modelo para o mundo inteiro em termos de declaração, de facilidade para fazer uma declaração de imposto de renda. Você pode fazer pela internet, pode fazer no aplicativo. Tem a vantagem da declaração pré-preenchida. Então, eu mesmo sendo auditor, eu vou lá, vou baixar a minha declaração pré-preenchida e ela já vai vir com muitas informações preenchidas das fontes que já declararam. Então, por exemplo, né, eu trabalho para a Receita Federal, então o governo federal vai lá e informa para a Receita Federal o meu salário, quanto que descontou. Então isso tudo já está com a Receita Federal. Meu plano de saúde informa para a Receita Federal, a escola do meu filho informa para a Receita Federal. Então essas informações já vêm na declaração pré-preenchida.
Como essas informações ela vêm das fontes, né, eu tenho que conferir se ela está correta. Uma fonte pode ter dado uma informação incorreta. Eu só corrijo esse campo. Então isso facilita muito a entrega da declaração. E vai facilitar muito também as restituições. A Receita está estimando que 80% das restituições sejam pagas até o segundo lote. Só para vocês terem uma ideia, ano passado foi em torno de 55, 59% de restituições pago até o segundo lote. Já se estima que a gente vai pagar, vai conseguir pagar até 80%. Então, essa facilidade, elas vão sendo inseridas justamente para isso. Para que o bom contribuinte não tenha tanto trabalho para preencher a sua declaração, não precise contratar assessoria para fazer a declaração. Se ele só tiver só uma fonte de renda, isso já vai vir. A gente vai ter agora a integração com o E-Social. Então, todo mundo que recebeu seus recursos já vão estar quase tudo ali na sua declaração pré-preenchida. Ele acessa a internet, se ele tiver lá o SolGov, ele tem que ter o SolGov Ouro para baixar a declaração pré-preenchida, ou baixa pelo aplicativo e só verifica se está tudo ok e envia. Então isso vai facilitar muito e vai também diminuir as malhas na Receita. Como essas informações já vêm das fontes, a pessoa não erra na declaração, não esquece alguma fonte, não cai em malha, recebe a restituição logo, né, rapidamente, e isso facilita para os dois lados, facilita para o contribuinte e facilita para a Receita Federal, que ela pode analisar somente aqueles casos específicos ou de erro ou de equívoco no preenchimento da declaração. E aí o pessoal vai ter que lembrar a senha do Gov, hein? Que a gente brinca aqui que o pessoal sempre se perde, enfim, ali é importante, ainda mais nesse começo de ano agora, para fazer a declaração. E tem essa novidade Exatamente. também, Marcelo, que eu queria te ouvir, especificamente com relação a apostas online, jogos, que agora tem essa mudança de declaração. É importante, inclusive, para começar a acompanhar e já entender como funciona até para os próximos anos. Exatamente. Essa é uma outra novidade que a Receita vai trazer num campo próprio, tá? Ela vai trazer um espaço para que a gente declare. Então, é muito importante isso. Primeiro, rendimentos para ganhos com as apostas de cota fixa, as bets, e também os saldos em loterias de cota fixa, tá? Então, você vai colocar na declaração de rendimentos os ganhos que você teve. E na declaração de bens, se você tiver saldo lá. Então, normalmente você coloca recurso lá nas bets, né? E depois você vai apostando. E aí você ganha e às vezes também fica o saldo lá. Isso passa a ser um bem, tá? Então você vai declarar. E outra novidade também, essa foi uma demanda dos pesquisadores, do que estudam a renda no Brasil, o imposto de renda no Brasil, foi colocar uma opção conforme o IBGE, de autodeclaração de raça ou cor, tanto para o titular quanto para o dependente. Essa também é uma outra informação. Para que isso? Para que a gente tenha também uma estrutura para estudar o imposto de renda, hoje a gente já consegue estudar como você impacta, né, as diferenças de gênero, homens e mulheres, e para que a gente possa fazer estudos também de como isso impacta, como o imposto de renda impacta também a questão de cor e raça. Essa informação também vai passar a vir para a Receita Federal. Perfeito. E aí, olhando também, Marcelo, para a gente encerrar nossa conversa, eu queria muito que você trouxesse para a gente quais são os principais pontos, assim, para o pessoal já se organizar e ficar atento para essa restituição agora, para ficar não só atento para a restituição, mas também para poder fazer e declarar o imposto de renda especificamente. Quais são os pontos que é necessário ficar atento, assim, que na sua avaliação você indicaria para a pessoa? Eu acho que olhar, né, a Receita Federal publicou uma instrução normativa hoje, né, ela é de sexta-feira, mas foi publicada no Diário Oficial hoje. Lá tem as regras de obrigatoriedade, mas assim, bem resumidamente, tá? Para dar os principais pontos. Primeiro, rendimento superior a R$ 35.584. Recebeu mais do que isso, olhe lá a declaração da sua fonte, né? Cada um vai receber das suas fontes. Se tiver uma só do seu trabalho, vai receber aquele demonstrativo de quanto você recebeu no ano. Se você teve outros rendimentos não tributáveis superiores a 200 mil, também é obrigatório declarar. Se você teve algum ganho de capital sujeito à incidência do imposto, vendeu um imóvel, né, e teve um ganho de capital, também é obrigatório declarar. Se você fez alienação na Bolsa de Valores, aí tem dois critérios. Superior, se o valor da alienação for superior a 40 mil, ou se teve ganhos sujeito ao imposto. Nesses dois casos, você precisa declarar. Pessoal de atividade rural, se recebeu mais de R$ 177.920 da sua atividade rural. Quem tem bens
posse, bens, propriedade acima de 800 mil, também é obrigatório, mesmo que não tenha caído em nenhum desses outros critérios. Quem passou a condição de residente no Brasil, isso é muito importante, porque a pessoa, quando sai para morar no exterior, né, ela faz uma declaração de saída definitiva do país. Então, ela passa a não ser residente. Então, se ela volta a morar no Brasil, é importante apresentar a declaração para mostrar que agora ela voltou a morar no Brasil. Isso tem impactos fiscais, impactos para a vida dela. E quem optou, isso é importante também, para o pessoal que teve ganho de capital e quer comprar o imóvel, né? Ele vendeu o imóvel, mas quer usar os recursos para comprar um outro imóvel em menos de 6 meses. Tá? Então, se ele fez isso, é importante fazer a declaração, para que ele tenha direito a essa isenção, né, na compra do outro imóvel. E aí, por fim, as mudanças que veio na lei de 2023, na lei 14.754. Né? Ela trouxe 4 novas regras, obrigatoriedades para a declaração. Primeiro, quem optou por declarar bens da entidade controlada no exterior pela pessoa física. Então, se ele fez essa opção em 2025, ele precisa agora declarar como pessoa física. Se ele teve lá em 31 de dezembro de 2025 a titularidade de trust regidos por lei estrangeira, tá? Então ele também precisa declarar. Se ele auferiu rendimentos, né, ou se ele quer compensar perdas em aplicações no exterior, precisa declarar nessa declaração de 2026. E se ele teve lucros ou dividendos no exterior, também precisa declarar. Essas são as principais mudanças. Só lembrando que a Receita vai publicar, vai colocar à disposição no seu site o PGD, lá o programa do Imposto de Renda, a partir de sexta-feira, de agora 20 de março, mas a entrega da declaração ela começa na segunda-feira, dia 23 de março, a partir das 8 da manhã e 1 segundo. E encerra no dia 29 de maio, faltando 1 segundo para meia-noite. Então, esse eu acho que são as informações mais importantes aí para toda a população. Maravilha. Marcelo Lettieri, diretor de comunicação do Sindifisco Nacional. Agora sim, tudo certo. Obrigada, viu, pela conversa. Muito bom te ouvir. Meu, tudo de e peço bom. desculpa pela confusão ali no começo. Não, que isso. Tranquilo, Uma boa tarde, tudo de bom. obrigada. Boa tarde para todos. Tchau, tchau.